segunda-feira de carnaval, 12 de fevereiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Empresas e associações que promovam a cultura do empreendedorismo têm até o dia 21 para solicitar patrocínio ao Sebrae. Moda autoral com designer muito brilho e cores faz sucesso no carnaval. E vamos falar sobre as obrigações trabalhistas das micro e pequenas empresas. Tudo isso você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Mais do que uma fantasia ou um abadá, tem fulião que pula carnaval com estilo e bom gosto. De olho nesse público, uma empreendedora de Brasília aposta na moda autoral e o resultado é só alegria. A gente confere agora na reportagem de André Lage. Para quem quer pular o carnaval com estilo, muitas roupas feitas artesanalmente. Uma peça pode levar 20 horas para ficar pronta. A marca Sobres, criada em 2021 pela Gabriela Werneck, nasceu focada em datas comemorativas. O Réveillon tem sido um bom momento de faturamento. E tem ainda os clientes que encomendam peças exclusivas para festivais de música, como o Rock in Rio e o Tomorrowland. A Sobres trabalha com peças exclusivas, então a cliente nos procura e a gente juntas desenvolve para ela aquela peça que está dentro da cabeça dela, que ela queria usar numa data especial, num festival, no aniversário, enfim, num local onde ela queira estar se sentindo maravilhosa. A gente tira isso do papel e materializa para essa cliente. As habilidades para os trabalhos manuais surgiram na vida da empresária ainda quando ela era criança. Eu cresci ao lado da minha avó materna, que é costureira. Era costureira, infelizmente ela já faleceu, mas ela era costureira. Ela também pintava porcelana, gostava muito dos trabalhos manuais. E por ter crescido perto dela, eu desenvolvi essas habilidades. Ficava vendo ela costurando do lado dela. Ela não deixava eu mexer na máquina porque eu era pequena, mas ela me deixava participar de tudo isso. E aí, a partir daí, surgiu o meu amor pelas atividades manuais e fui desenvolvendo ao longo da vida. As vendas para o período do carnaval são feitas principalmente nesse brechó, que também funciona como uma loja colaborativa. A empreendedora paga um valor mensal, além de uma porcentagem das peças para utilizar o espaço. Nosso espaço colaborativo ele é muito vantajoso para os dois lados. Para as marcas que estão expondo com a gente, porque eles têm um espaço físico, tem um ponto de venda físico também, e além de uma divulgação maior, atingindo o nosso público, como outros públicos também. E para a gente também é muito vantajoso, porque é uma proposta que casa com a nossa ideia e que são produtos que complementam o nosso acervo, por exemplo, e que são marcas locais, daqui de Brasília, marcas autorais, que encaixam exatamente com o que a gente acredita. No ano passado, para expandir os negócios para todo o Brasil, a empresária criou uma página na internet. Nela são publicados ensaios feitos por fotógrafos profissionais. Muito brilho e cores com o clima da marca. Antigamente, a maior parte do meu público era aqui do Distrito Federal. Hoje em dia, a maior parte do meu público é de fora do Distrito Federal. Então, hoje em dia, o site foi criado para a expansão nacional das Sobres. Então, isso deu muito certo. Além disso, as nossas parcerias com fotógrafos, com filmmaker, também são parcerias que alavancaram muito as nossas vendas, porque assim as pessoas conseguem ver melhor as peças, elas conseguem ver os detalhes da peça, mesmo não estando aqui, fisicamente, elas conseguem ver como é que é a peça e confiam na qualidade e acabam adquirindo. Agora, a ideia é fazer parcerias com outros espaços colaborativos espalhados pelo país. E nesta edição especial de Carnaval, a gente segue falando da festa carnavalesca. O Carnaval é uma excelente oportunidade para os empreendedores de vários setores. Na capital do país, essa possibilidade está ainda maior. Este ano, pela primeira vez, está sendo realizado o Circuito Brasília em Folia. O investimento do governo do Distrito Federal é de R$ 1 milhão
245 mil. E a expectativa é de que a iniciativa atraia 400 mil foliões à capital do país. A coordenadora do circuito, Deise Ranza, falou sobre a ideia. Surge do acúmulo de muitos agentes culturais que são carnavalescos e produtores ali, artistas, de alguns blocos e territórios aqui no Distrito Federal e que vem observando o crescimento do carnaval nesses últimos 10 anos e pensando em inovações. Obviamente que, além de fazer esse olhar um pouco mais cuidadoso com o que a gente está fazendo, a gente tem visto alguns modelos, né, em outros estados brasileiros. Aí a gente cita aqui o município de Belo Horizonte, o município de São Paulo, o Rio, né, e o município de Salvador, que são grandes referências para a gente ter pensado, né, esse circuito que interliga 3 territórios muito importantes no Carnaval de Rua aqui do Distrito Federal. Esse vai ser o primeiro ano que a gente vai tentar observar de uma forma um pouco mais criteriosa e também obter dados da Secretaria de Economia e Fazenda do Distrito Federal para ver e confirmar de fato os impactos positivos na economia do Distrito Federal. Existem dados também muito positivos que uma consultoria que a FEComércio DF realizou no ano de 2023 e se pegar uma amostragem de 20 anos atrás, o carnaval não impactava tanto quanto impacta hoje, porque as pessoas estão ficando no Distrito Federal e as pessoas estão vindo para o Distrito Federal no período do carnaval, justamente por Brasília ter esse ativo tão diverso. Aqui você tem blocos que vão do tradicional samba, frevo, até mesmo bloco de música eletrônica, bloco de rock. E óbvio que acaba também aí movimentando uma cadeia produtiva, né, ao redor desses territórios, desses blocos que acontece desde restaurantes, bares, né, e afins. Estamos esperando para os 4 dias, nos 3 territórios, o somatório de 400 mil foliões e folionas. Esse projeto ele tem um investimento de 1.245.000, né, do governo do Distrito Federal, né, a partir de emendas parlamentares. E nós fizemos, né, pela primeira vez, uma análise científica. Existe uma calculadora criada pela grande estudiosa Ana Carla Fonseca, que é uma grande estudiosa da economia criativa. E o projeto ele tem um impacto econômico aqui de aproximadamente 81.879.950.000, analisando todos os aspectos do trade, né? Então, desde mobilidade, as pessoas vão gastar, né, com transporte público ou de aplicativo, ou bebidas, alimentos também. Então, essa calculadora conseguiu, a partir da expectativa de público, nos ofertar isso. Então, a gente agora, com certeza, está mostrando e evidenciando o papel significativo que o carnaval tem, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista econômico. E, sem dúvida, os pequenos e médios, né, empreendedores acabam sendo usufruindo, né, desse e contribuindo por esse impacto. Deixar de cumprir obrigações trabalhistas significa um risco para o empregador, que fica sujeito a multas. E manter a regularidade das relações de trabalho é a recomendação para evitar passivos trabalhistas. Desde 1º de fevereiro, os valores das multas foram atualizados. E esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com a Karina Negrelli, assessora jurídica da FEComércio São Paulo. Karina, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigada. Karina, qual a importância de um empreendedor manter a regularidade das relações de trabalho? Olha, Bruno, a importância é decisiva para a saúde do negócio, né? Muitas vezes
você descumprindo as rotinas trabalhistas, você pode estar constituindo aí um passivo trabalhista que pode até mesmo inviabilizar o seu negócio no futuro, atingindo até mesmo o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, né? Então, é muito importante que se faça gestão das relações de trabalho, a gestão dos recursos humanos, cumprindo corretamente as rotinas, né? Para que isso não se torne aí um problema financeiro, né? Passível até de bloqueio de contas e tudo mais. Nesse sentido, né, o acúmulo de um passivo trabalhista pode até mesmo inscrever a empresa num cadastro de inadimplentes, não é? E depois ter até dificuldade para créditos em instituições públicas, incentivos fiscais, o que pode realmente complicar a continuidade dos negócios. Ou seja, são vários os riscos, né, Karina, que a empresa pode aí apresentar caso ela, de fato, esteja de forma irregular com a legislação trabalhista, né? Exatamente. E o que é que pode ser considerado como passivo trabalhista? Pois é, inclusive a gente tem, na formação de passivo trabalhista, quando a empresa está completamente irregular, ela perde até mesmo a oportunidade de trazer algum elemento de defesa, porque o passivo ele é constituído por tudo que a gente deve de obrigações e que não cumprimos. Normalmente a gente toma essa expressão passivo trabalhista só no sentido de processos, ações trabalhistas, mas vai além. O passivo trabalhista pode estar sendo constituído por débitos com o INSS, com o Fundo de Garantia, com o próprio trabalhador e ainda não haver processo, mas ainda assim existe um passivo. Em poucas palavras, é tudo aquilo que eu devo pagar, que eu tenho obrigações e ainda não paguei. Karina, dá para a gente elencar aqui para o nosso telespectador, para o empreendedor que está em casa nos assistindo, sobre essa nova portaria do Ministério do Trabalho com relação a essas novas infrações? Sim, essa portaria, ela veio trazer valores em moedas atualizadas, né? As infrações do trabalho, elas estão previstas na CLT. Quando a consolidação das leis do trabalho estabelece as regras, ela também estabelece as penalidades pelo descumprimento. Mas, como é um texto que remonta lá da década de 40, apesar da reforma trabalhista e outras reformas, os valores monetários foram ficando desatualizados. Então, a portaria vem trazer os valores atualizados, os critérios de aplicação das penalidades de multa. E ela passa por todas as infrações da CLT, desde as de características de rotina, férias, 13º, atraso de salário, anotação em carteira, até situações mais graves, num ato discriminatório, trabalho do menor, coisas dessa ordem. Então, a gente traz aí, a portaria traz aí um passeio pelas obrigações trabalhistas e pelas infrações com as regras trabalhistas, trazendo a tipificação e o valor atualizado das multas que a fiscalização pode aplicar caso ocorram aí essa fiscalização. E falando dessas infrações, quais são as mais comuns praticadas pelas empresas, pelos empresários? Pois é, a gente atualmente verifica que, além das questões rotineiras, né, de você, de repente, descumprir um prazo para concessão de férias, ou até outras obrigações do capítulo, por exemplo, no nosso exemplo aqui de férias, né, nós temos várias obrigações, você tem que comunicar as férias com a antecedência da lei, você tem prazo para fazer o pagamento, a concessão, e isso tudo estabelece uma rotina que, se não for bem organizada, você pode, no ato de uma fiscalização, ter acumulado infrações sobre o mesmo assunto. Então, uma rotina de férias, uma rotina de 13º salário, quando você começa a atrasar o salário, que seja por poucos dias, isso tudo traz infrações que são punidas com multas. Então, além de você ter que pagar aquela verba atualizada, por exemplo, você concedeu férias fora daquele prazo de 1 ano que você tem o período de concessão, além de você ter que pagar as férias dobradas, você pode estabelecer também uma infração administrativa por não ter cumprido aquele prazo.
É comum infrações em vale transporte. Agora, em situações, digamos assim, mais gritantes, a gente vê até mesmo situações do trabalho do menor, você está usando mão de obra, né, em situação de irregularidade, sem estar dentro de um contexto de um contrato de aprendizagem. Isso tudo acontece e, infelizmente, né, ainda acontece em situações discriminatórias, de assédio, que isso também está previsto na portaria e na legislação trabalhista como uma infração, além de passível de indenizações, como infrações administrativas também que podem ser punidas com multa. Karina, falando rapidinho das micro e pequenas empresas, elas contam com algum tratamento diferenciado em relação a esse cumprimento da legislação trabalhista? Elas contam sim, Bruno. As micro e pequenas empresas, primeiro que elas têm, em algumas situações do estabelecimento de valores de multa, elas têm um valor diferenciado para algumas infrações. Se a gente for pensar, por exemplo, numa falta de anotação em carteira de trabalho, o valor estabelecido para as pequenas é de R$ 815 por empregado que não tenha feito anotação na carteira. Se isso fosse num outro porte de empresa, o valor da multa seria mais de R$ 3.000. Então, existe um cuidado da legislação, da portaria, para dar às micro e pequenas empresas um tratamento diferenciado. Além do que a fiscalização das micro e pequenas empresas, por determinação da própria Constituição e da lei que dedica o tratamento das micro e pequenas empresas, ela é prioritariamente pedagógica, orientativa e menos punitiva. Existe aí o critério da dupla visita. Você não vai autuando desde o primeiro momento. A fiscalização para esse nicho, ela é no intuito de ser orientativa, mais de caráter orientativo e menos de caráter punitivo. Tá certo. A recomendação é que as empresas fiquem atentas a toda essa mudança às regras trabalhistas. Karina Negrelli, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco nesta edição especial de Carnaval do Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço o espaço, Bruno. Até mais. E no próximo bloco, está aberto o edital do Sebrae para patrocinar ações de incentivo ao empreendedorismo. Fique com a gente, fique sabendo mais. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo para todo o Brasil. De novo. De volta com essa edição especial de Carnaval do Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Estão abertas até o dia 21 de fevereiro as inscrições para empresas, associações e projetos que promovam a cultura do empreendedorismo solicitarem patrocínio ao Sebrae. Os pequenos negócios e ações de sustentabilidade, inovação, inclusão e competitividade poderão solicitar patrocínio do Sebrae, desde que as iniciativas sejam realizadas entre abril e dezembro deste ano. Podem se inscrever projetos de feiras, exposições, mostra de produtos, congressos, conferências, fóruns, seminários, workshops e rodadas de negócios. Os eventos podem ser em formato presencial, híbrido ou virtual e devem ter pelo menos mais um patrocínio. Os projetos devem apresentar a marca Sebrae. No dia 29 de março sai o resultado dos selecionados. O edital e a lista de documentos necessários para se inscrever estão disponíveis no site do Sebrae na internet. E agora uma dica para profissionais ligados aos setores de embalagens metálicas utilizadas no segmento alimentício e de bebidas. O Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas promove, em março, um curso sobre assuntos regulatórios, especificação, avaliação e garantia da qualidade. Nas aulas vão ser apresentados os principais requisitos dos produtos, ensaios básicos e legislação.
Mudando de assunto, o mercado de publicidade é conhecido pela cultura de trabalho intensa e sem limites de horas extras. Mas, na contramão do mercado, a produtora de vídeo Thanks for Sharing aderiu ao projeto que prevê 4 dias de trabalho na semana. Vamos saber o resultado dessa experiência que começou em setembro do ano passado com a CEO e fundadora da Thanks for Sharing, Simone Cirineu. Simone, que está aqui conosco ao vivo nesta edição especial do Jornal do Empreendedor de Carnaval. Bem-vinda, seja muito bem-vinda, um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Muito bom falar aqui com você sobre esse tema que é muito importante para a gente, né? Com certeza. E o que é que te levou aí a tomar essa decisão? Olha, Bruno, como você mesmo anunciou, o mercado criativo e alguns outros setores também tem essa cultura não boa, né, não próspera de um trabalho que você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, um trabalho desorganizado, um trabalho que não respeita muito a equalização entre vida profissional e pessoal dos profissionais que fazem isso, fazendo muita gente eventualmente até desistir da área. Então, uma motivação nossa é, de fato, mostrar que é possível ter um negócio saudável, um negócio produtivo, criativo, próspero, respeitando uma boa jornada de trabalho, respeitando as qualificações do nosso time, para que a gente faça essas entregas entendendo que esse momento de respiro ele é tão importante quanto o momento de produtividade, para que a gente consiga ser uma boa empresa e fazer boas entregas para os nossos clientes. Agora, Simone, com certeza para você tomar essa decisão teve todo aí um planejamento, né? Como é que você se preparou para aderir a esse novo modelo de trabalho? Sim, foram 3 meses intensos de planejamento. A gente precisou revisitar toda a nossa metodologia de trabalho, todo o nosso workflow, os nossos processos criativos e de gestão também nesses projetos. A gente tem um volume alto de entrega mensal e se essas nossas esteiras de produção não estiverem fluindo ali, azeitadas no ritmo, né, onde termina o meu trabalho, onde começa o seu, fica difícil a gente conseguir tirar um dia dessa semana. Então, a gente precisou revisitar tudo isso e entender onde a gente estava deixando escapar tempos, às vezes é 10 minutos aqui, 20 minutos ali, uma reunião um pouco mais longa que não precisava, às vezes uma reunião que não precisava, e a gente conseguiu equalizar isso, evoluir nessa nossa metodologia, deixar a gente mais produtivo, mais estratégico para conseguir trabalhar 4 dias por semana. Agora tem empreendedor aqui querendo saber, viu, Simone, como é que tem sido aí com relação à produtividade esses 4 dias de trabalho durante a semana, o 4-day week? Olha, isso ainda parece contraproducente, mas, por exemplo, os nossos resultados de janeiro, que a gente trabalhou menos dias do que outubro, novembro e dezembro, porque a gente teve recesso, retornou, a gente teve mais entregas com o mesmo time, com menos tempo de trabalho. Essa equação parece inacreditável, mas é só uma questão de... Quando a gente fala de 4 dias de trabalho, eu acho que o primeiro pensamento das pessoas vem num lugar de relaxamento, de um lugar de não interesse no trabalho. E é justamente o contrário. A gente se torna muito mais produtivo, muito mais eficiente e estratégico, aliando bons profissionais criativos com um bom método, um bom workflow de trabalho e com ferramentas, tecnologia que otimizam e potencializam isso. Então, a gente ficou 3 meses, né, em planejamento, então nesse primeiro teste que a gente já está pilotando e trabalhando em 4 dias, amanhã é nossa folga, né, a gente notou que a gente entregou mais coisas com o mesmo time dentro do mesmo período de tempo, sem exceder os nossos horários de trabalho seletista. Podemos dizer aí que é uma proposta que pode ser avaliada e aplicada em qualquer modelo de negócio, na sua opinião? Certamente. Certamente porque eu penso, Bruno, que a gente precisa reaprender a trabalhar. A gente vem sendo ensinado e treinado a trabalhar em modos que já não fazem mais tanto sentido frente às oportunidades de desenvolvimento de tecnologia e conhecimento que a gente tem disponível para fazer a mesma coisa que a gente fazia há 5, 10 anos atrás, de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais automatizada, mais inteligente. Então, romper esses padrões de como as coisas aconteciam antes, para estar disposto e aberto a testar um modelo nunca antes testado, eu acho que ele é bem próspero e que aplica a todos os mercados. Claro que a gente vai ter uns cases mais, uns cases menos,
mas acho que tem uns caminhos, sim, para a gente conseguir trazer um pouco de mais qualidade de vida e de produtividade para os negócios que a gente precisa também. E para aquele empreendedor que está em casa agora nos assistindo, Simone, que está interessado em aplicar esse modelo 4-Day Week, qual é a dica, qual é a recomendação para que ele de fato comece mais produtivo? Com certeza, comece. Acho que é importante olhar para dentro de casa, né? O seu time, se todo mundo tem que estar disposto a fazer isso, ou você pilota primeiro com uma área isolada, ou você já faz 100% de aderência. Discute isso, porque todo mundo tem que estar alinhado, que o trabalho uma hora termina e uma hora ele começa. A gente tem blocos de agenda em comum com todo mundo, é possível fazer sozinho. A própria 4-Day Week tem um modelo de autosserviço que você consegue ter lá case, você troca muito, o que funcionou, o que não funcionou, que tipo de documento eu preciso, que tipo de revisão eu preciso fazer no meu negócio para que você consiga aplicar isso. Mas a gente já teve alguns modelos incipientes como isso, como era a Short Friday, aqueles clientes que não trabalhavam já sexta à tarde, ou a gente já tem momentos como isso nos dias que tem feriado no meio da semana. Então, se você parar para pensar, dá para acontecer, porque a gente já vive isso em outros momentos. Agora a gente tem carnaval, por exemplo, você consegue equalizar suas entregas antes e depois, porque você vai respeitar um período que ninguém trabalha. Então, se todo mundo olhar para isso de uma forma coletiva e madura, né, eficiente, produtiva, penso que é aplicável sim para qualquer tipo de negócio. Tá certo, Simone Cirineu, CEO da Thanks for Sharing. Eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco e bom carnaval. Obrigada, Bruno, para você também. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30, com meu colega Sebastião Garcia. Bom carnaval a todos, eu volto amanhã. Até lá. Tchau!